Meus caros, vivam, bom dia a todos, que seja um belo dia de sol, parece realmente que está aqui, que vai ser um belo dia de sol. E 3 homens tentaram assaltar o café-restaurante na Amora. A viatura policial foi abalroada durante a perseguição. Bem, meus caros, isto é um caso grave. Como é que uma viatura da polícia foi abalroada? Que culpa é que têm os coitadinhos dos assaltantes que estavam ali calmamente a assaltar, não estavam a meter-se com ninguém, não estavam a provocar ninguém, e depois aparecem as polícias, aparece o carro da polícia. Deixem as pessoas em paz. Ainda não aprenderam que isto é um país de esquerda, governado por um governo de esquerda, que quer é que as pessoas vivam pacatamente. Deixem assaltar os assaltantes, deixem fumar droga os drogados, deixem fazer o que quiserem às pessoas, violar, roubar. Então, mas as pessoas são livres. Não é isto uma democracia em que cada um faz o que quer? Pois, agora o que é que vai acontecer? Agora o que vai acontecer é que os polícias vão ter, e muito bem, vão ter que pagar a reparação da viatura que foi abalroada durante a perseguição, mas perseguir é crime. Então, o ministro Robocop vai já suspender de certeza absoluta os polícias que foram abalroados e vai obrigá-los a pagar a reparação. Meus caros, perseguição é crime. Deixem os bandidos, coitadinhos, em paz. E, meus caros, vejam aqui como as pessoas podem ser tão más, tão mal intencionadas. Que fundo maléfico que têm as pessoas. Acusam a Câmara de Viana do Castelo de construir vivendas exclusivas para ciganos, para a comunidade cigana. E assim que verifica que era o antigo polígrafo, mas foi-se embora porque não lhe pagavam, foi para a TV, qualquer dia também não pagam, e a SIC Verifica veio realmente pôr ordem e veio verificar se isto era verdade ou mentira. E o que é que a SIC verificou? Verificou que realmente houve casas que foram dadas à comunidade cigana, sim, mas não eram vivendas. Não eram vivendas. Eram frações, meus caros. Portanto, tudo isto é falso. Não houve nenhuma vivenda dada exclusivamente à comunidade cigana. O que houve foram frações. Isto não são vivendas, são frações. Seus mal-intencionados, suas bocas sujas, não foi nada vivendas que deram aos ciganinhos, foram frações. Portanto, o resto é verdade, mas isso não interessa. O que interessa é que não houve vivendas nenhumas dadas à comunidade cigana. Houve apenas frações. Perceberam ou não? Dezenas e dezenas, mas de frações, nunca de vivendas. E aqui temos nós, meus caros, mais uma bela prestação da TSF, Rádio China, Rádio Woke, a favor dos palestinianozinhos do Hamas, bem entendido, não do povo. O povo não interessa nada. Interessa é proteger o Hamas. Estamos a assistir a um gazicídio, diz um jornalista qualquer palestiniano, galardoado com o prémio não sei que de onde da ONU, também não pode ser mais woke do que é, e no Fórum TSF, onde vão os convidados do amigo Manuel Acácio, do Berloque da Canhota, o mundo viu, mas fechou os olhos à tragédia de Gaza. Como fecha os olhos à tragédia da comunistação social portuguesa de esquerda e de extrema esquerda como este é um digno representante. Je suis Manuel Acácio. Lembram-se? Somos todos, mas todos não, que eu não sou, eu sou completamente oposto a Maneis Acácios e a gente da extrema esquerda nos órgãos de comunistação social. Portanto, meus caros, cá temos mais uma vez a propaganda dos terroristas do Hamas, que há anos, há décadas, infligem as piores sevícias ao povo palestiniano, mas isso não interessa. Se for o terrorista a fazer mal ao povo palestiniano, isso não faz mal. Agora, se for alguém tentar libertar esse mesmo povo do terrorismo, isso é que não pode ser. Isso é que é contra o direito internacional. E já hoje falaremos do direito internacional no que se refere a Olivença. Lembram-se de Olivença? Pois é, Espanha também não respeita o direito internacional, mas sobre isso a extrema-esquerda não quer saber. E, meus caros, ontem foi um dia muito triste, mas não para Portugal, não para Portugal. Para Portugal foi um dia feliz, porque os serviços da Lusa, aquilo tem serviços, são serviços de informação, são serviços secretos da inteligência russa. Os serviços secretos da Lusa foram interrompidos devido à greve. Que chatice, pá. Eu pergunto se não querem chamar aquilo a PRAV da Lusa, ou a agência TASS da Lusa, ou a agência qualquer.
soviético-lusa, por exemplo. Pronto, ontem realmente a Lusa não trabalhou, estiveram todos de greve, coitadinhos, que eles são muito pouco comunistas ou quase nada, nem se nota, e quase nem se nota que eles são todos comunas de uma ponta à outra. Ontem estiveram em greve e assim deviam ter continuado, para bem de todos nós. O Correio da Manhã não podia ser mais específico. Dirigente do Chega faz chorar filha com cebola. Primeira página a toda a largura. O dirigente do Chega, portanto do partido maldito, se fosse do PS ou do PSD, claro que não se falava nisso, faz chorar a filha com cebola. Não foi com umas correadas, não foi com chicote, não foi com facas, nem com armas, nem com palmadas sequer, nem com cinto. Não. Foi com a cebola. E isso é a primeira página a toda a largura do Correio da Manhã. Este país está perdido com estes dirigentes do Chega. Realmente, nós não vamos a lado nenhum. Agora, eu perguntei de que partido eram os últimos corruptos noticiados em todas as TVs. Uma delas com cerca de 500 mil euros de desvio, não é? Lá para umas organizações dos amigos. Bem, isso não se sabe. Nunca se saberá, tem que se procurar saber e tem que se investigar. Na comunicação social não vale a pena, porque nenhum jornal diz qual é o partido. Se não for o Chega, não aparece partido nenhum. São todos eleitos, estão nas câmaras municipais, o partido é que não se sabe qual é. Deve ser um partido extraterrestre, é o PE, partido extraterrestre. Mas se for do Chega, meus caros, aqui está este bandido, este criminoso que fez chorar a filha com cebola. Prisão perpétua. Isso não pode ser. Não, mas para o Chega pode. Portanto, prisão perpétua, não. Mas para o Chega, sim. Se for um dirigente do Chega, prisão perpétua. E quando acabar a prisão perpétua, outra prisão perpétua em cima. Outra vez. Vamos lá. E nem tudo é mau, meus caros. Finalmente vamos em primeiro em algumas tabelas a nível internacional. Cá está esta. Portugal teve das maiores acelerações mensais da inflação na zona euro. Meus caros, não há quem nos bata. Nós somos mesmo bons. Quando queremos, nós conseguimos. Empenhamos-nos todos, damos as mãos, cantamos o adeus, irmão, até à próxima e conseguimos realmente feitos que são inigualáveis. A nossa inflação é a melhor inflação da Europa. Não há nenhuma inflação tão boa como a nossa. Querem uma inflação como deve ser? Venham para Portugal, seus atrasados desses europeus. E, meus caros, eu sei que vocês não acreditam, mas este respeitável cidadão realmente, português... Eu concordo com o Dr. André Ventura em muita coisa que ele diz. E tem muita razão o que diz respeito à segurança nacional portuguesa. Ele concorda com o André Ventura, este amigo concorda com o André Ventura. Deixa lá ouvir mais alguma coisa, a ver se a gente descobre com que mais é que ele concorda. E à justiça, porque eu fui várias vezes pedir ajuda às autoridades locais, à PJ, exclusivamente ao Ministério Público, a entrar para dentro do Ministério Público, dentro do Tribunal, a sangrar, de cabeça aberta, como está aqui, como podem ver. Quando a gente tem a cabeça aberta, onde é que se dirige? Ao Tribunal, ao Ministério Público. Pois com certeza fez muito bem. Pedir ajuda, o que eles me fizeram e nada foi feito. Nada foi feito. Realmente, eu concordo com o Dr. André Ventura em muita coisa que ele diz. E tem muita razão o que diz respeito à segurança nacional portuguesa. A segurança nacional portuguesa vai de mal a pior. Tem toda a razão este maravilhoso cidadão fugidio. E agora diz que se vai entregar, quando ele quiser, obviamente, como fez o outro também que estava implicado na morte daquele polícia, que não interessa nada. A polícia não interessa nada. Mas... estava implicado, depois fugiu, depois nunca mais apareceu, depois negociou a sua entrega como se estivéssemos num filme americano, em que tudo é negociável, até a pena é negociável. Negociou a sua entrega lá com os chefes, os sovas da sua etnia, e porque esses é que mandam, e lá se entregou. Quando quis, bem entendeu, e esteve preso, mas já foi libertado. Portanto, não há problema nenhum, podem fugir, podem fazer o que quiserem. Aqueles dois do McDonald's, desculpem, mas eu estou sempre a falar no mesmo, aqueles dois do McDonald's de Coimbra que quase mataram aquele desgraçado que teve o azar de aparecer para pedir uma sandocha e levou pontapés na cara, partiram-lhe os dentes, partiram os maxilares, levou a reconstrução completa. Os dois fugiram, ninguém sabe deles até hoje, em 2017 até hoje. Pode ser que apareçam um dia fazem um filme no TikTok, um vídeo, e dizem: vamos aparecer, nós agora vamos aparecer porque já prescreveu o crime, ok? Muito bem, muito obrigado, senhor cidadão fugidio, faz muito bem em concordar com André Ventura.
ele é que não concorda consigo praticamente em nada. Meus caros, e ontem fiz um short, uma história pequenina de menos de 2 minutos, enquanto vinha no comboio, e vou deixar-vos aqui essa história toda de improviso, não pensei em nada, porque tem piada, tinha-me contado no fim de semana e eu tenho que a partilhar convosco. Agora vamos lá ver se conseguem perceber o que eu aqui digo. Meus caros, a propósito daquela história que se passou no Circo Cardinal, quando 2 argelinos malucos começaram a tirar pedras e queriam entrar sem pagar e queriam roubar a bilheteira, uma data de coisas, e depois a procuradora mandou-os embora em liberdade, em paz, ou em paz, e que Deus vos acompanhe. O senhor. Lembrei-me de uma história que foi contada por um imigrante francês, que contou a seguinte história, relativamente também a um argelino. O argelino trabalhava em França, trabalhou lá 20 anos, e depois chegou à altura da reforma, foi-se embora para casa, para a Argélia. Passados 40 anos ele continuava a receber a reforma, passados 50 continuava a receber a reforma, já tinha 100 e tal anos, até que a inspeção francesa foi à Argélia à procura dele. Quando lá chegou, o homem já devia ter 115 anos, para aí, quando lá chegou, então onde é que está fulano assim? Fulano morreu. Morreu? Então, mas ele continua a receber a reforma. Não estão a perceber. Morreu a semana passada. Morreu a semana passada com 115 anos. Sim, morreu, acontece e tal, mas olhem, ele tinha acabado de casar com uma jovem de 20 anos, que vai continuar a receber a reforma. Percebem? Ou seja, quando os industões foram embora com a reforma, pode ser até só metade, para eles é uma fortuna lá na terra deles, quando se forem embora, eles vão continuar sempre a receber a reforma que nós enviamos para lá. E não temos fiscalização para irem daqui até ao Industão, saber se eles estão vivos ou não. Então, como aqueles países são países organizadíssimos, vêm para cá as provas de vida, quer eles estejam vivos, quer não. E quando a fiscalização se chatear e perceber que o homem já tem 200 anos, vai lá alguém ver. E o que vai acontecer é isto. Olha, acabou de morrer a semana passada, mas entretanto casou com uma jovem de 20 anos. Vai estar a receber a reforma mais 80. Ok? Portanto, por cada 5 anos que trabalha cá um industão, vai receber a reforma durante aí os seus 80 a 100 anos. Fiquem com esta e pensem. Pois é, meus caros, contaram-me esta história que é verdadeira, mesmo não é verídica, é verdadeira. Foi um imigrante que contou, que teve conhecimento lá, que se falava muito deste caso, e como casos destes deve haver, sei lá quantos, ninguém faz ideia nenhuma. Portanto, eles estão cá há meio dúzia de anos, neste caso foi em França, e vão-se embora com uma reforma, até pode ser só metade, não faz mal. E depois nunca mais aparecem, mas continua a aparecer aqui a prova de vida, mesmo que eles estejam já mortos, enterrados, e filhos, e netos, e bisnetos, já morreu toda a gente, mas ele continua a receber a reforma. Até que alguém lá vai, porque enquanto não forem lá, as pessoas podem viver teoricamente até aos 500 anos. A lei não prevê isso. Então quando lá têm que ir, porque parece mal demais, o homem já tem 279 anos e meio, é que dizem, mas ele morreu ontem, não é? Tem piada vocês terem aparecido hoje, porque ele morreu ontem. Mas entretanto casou anteontem com uma moça de 20 anos, portanto tem que pagar a reforma mais 80. As pessoas não sabem o que lhes vai acontecer. Portugal não sabe o que lhes está a acontecer. E quando souber, é capaz de ser tarde demais, mas olha, também o último que sair, fecha a porta e apaga a luz. E, meus caros, pergunta-se aqui se a Olivença ainda é nossa, porque já não é nossa há 225 anos. Ou será que ainda é nossa? Quem pergunta é o Observador. É claro que a questão da Olivença é muito antiga, vem desde o tempo da Guerra das Laranjas, mas tem a ver com o facto de nós nos termos metidos onde não éramos chamados. A dona Carlota Joaquina convenceu o marido, como sabem, Dom João VI, a meter-se no problema de Montevideo, que não envolvia Portugal, envolvia apenas a Espanha, a atual Espanha. E como perdemos, metemos-nos no lado que perdeu, nunca reclamámos a posse de Olivença, basicamente é isto, e ela continua espanhola. Agora, é curioso porque o direito internacional aqui não é chamado para nada. A esquerda esqueceu-se do direito internacional. Não é a sua bandeira aqui. Porque o direito internacional diz que realmente Olivença é portuguesa. Espanha abdicou dela, realmente, como aqui diz, há 225 anos. Mas a verdade é que a esquerda não quer saber disto. Se fosse para nós perdermos parte do nosso território, isto tenho a certeza absoluta que a esquerda era dia e noite aí com bandeiras. Estamos a tomar posse da Olivença, a Olivença não é nossa, o direito internacional tem que ser cumprido e, portanto, temos que oferecer, devolver Olivença aos espanhóis. Como é ao contrário, como realmente a Olivença é nossa, segundo o direito internacional, mas nós recusámos a tomar posse da Olivença porque lá vamos para tabaco, também é preciso explicar, e
por outro motivo ainda mais simples, é que a população de Olivença não quer saber de Portugal para nada. Está lá bem e deixem-nos estar. E tem os nomes das praças portuguesas, tem o nome lá de um forte português, da igreja portuguesa, e chega. E chega. Eles não querem mais Portugal nenhum com eles. Eles querem lá estar sossegadinhos e querem ser espanhóis. E é por isso que nós não temos nenhuma força, nem queremos reclamar Olivença como sendo nossa, que realmente, à luz do direito internacional, é. Ou seria, porque acaba por não ser. Portanto, é esta extrema-esquerda que está sempre com o direito internacional na boca, neste caso esquece completamente o direito internacional. E autodenominam-se portugueses. Essa estirpe, digo eu, essa estirpe. Bom, a verdade é que isto vai continuar assim para todo o sempre. Alguém vai ter que corrigir isso um dia, mas também não precisa de ser corrigido. Como ninguém quer saber do direito internacional para nada, deixa estar que está bem, tanto para nós como para eles. Gonçalo Saraiva Matias esteve ontem no Parlamento para a discussão da nova lei de organização e processo no Tribunal de Contas, que, como sabem, este governo quer que praticamente passe a ser uma figura de estilo, só atua em casos de compras, de negócios, para cima de 10 milhões. Neste momento é para menos de 1 milhão, já tem que atuar, mas depois passará a ser só para cima de 10 milhões. Ou seja, passa a não servir para rigorosamente nada, a não ser para negócios brutais, tipo TGVs, tipo novos aeroportos, coisas desse género. Portanto, isto também não tem a ver com as câmaras municipais, portanto acaba por não servir para nada. A verdade, diz aqui vem logo o polígrafo, vem logo dizer que o Tribunal de Contas recusa menos de 1% dos vistos prévios. E depois dizem que demora muito tempo, mas não demora muito tempo, demora 12 dias a dar resposta. Só que depois pede documentos. E as câmaras municipais é que demoram meses, anos e às vezes esquecem-se, pura e simplesmente, de enviar os documentos. E depois culpam o Tribunal de Contas, que demora 12 dias a responder. É isso que está nas estatísticas. E, portanto, meus caros, isto é simplesmente uma manobra para que o Tribunal de Contas deixe de existir na prática. Ou seja, pronto, as câmaras passam a comprar o que quiserem, até ao valor que quiserem, e não têm que prestar contas a ninguém, muito menos a um tribunal. Vão ter que prestar contas ao jornalismo, do qual ninguém quer saber, aos partidos de oposição, que o povo também entra por um lado e sai por outro, que isto não é coisa que interessa ao povo, e pronto, e ficam os grandes negócios, as grandes negociatas e a grande corrupção instalada como letra de lei. Se acabamos com quem fiscaliza, estamos a pedir que ninguém fiscalize. E esta notícia diz que brasileiros investiram 66 milhões em imobiliário de luxo em 2025. 66 milhões não é nada. São para aí quê? 20 casas, talvez 15 vivendas ou 10 de super luxo, não é nada. Há vivendas que custam mais do que isto. E depois diz a extrema-esquerda, eu sei que vocês não sabem o que é a extrema-esquerda, mas é uma coisa que ainda existe, é que para os mosquitos. São pequeninos, não servem para nada, mas chateiam. A gente de vez em quando tem que dar uma palmada para eles irem embora. E diz então essa extrema-esquerda, que vocês não sabem o que é, que a culpa dos altos preços do imobiliário em Portugal, das rendas das casas, do preço das casas, é dos investidores de luxo, que vêm comprar as casas, que dão o preço que pedem, que não há limite, se pedirem 10 dão 10, se pedirem 100 dão 100. Mas não falam de outra coisa, que é das milhares de casas, dezenas de milhares de casas, que antes estavam devolutas e que subitamente, com esta invasão indostânicas, os inquilinos passaram a perceber que afinal aquilo podia servir para muita coisa, não é para alguma, é para muita. Casas que valiam 0, neste momento valem 6 mil euros de renda, 10 mil euros de renda, depende da sua área. Se for uma casa com 6 quartos, facilmente se metem 12, 15 pessoas. Quartos e sala, não é? Facilmente se metem 12, 15 pessoas. Então, o que valia 0 passa a valer 6 mil. Bem, mas há muitas casas grandes, antigas mansões, que levam 20 pessoas, 30 até 40 pessoas. Casas antigas, devolutas, que nem vidros tinham antigamente, porque não serviam para nada, só serviam para estar a degradar-se, e que neste momento dão um rendimento aos senhorios da ordem dos 6 mil a 10 mil euros por mês e mais. Então pergunto eu, não será, mas é este fenómeno, da indostanicidade que apareceu e que se sujeitam a viver 20 numa casa, 3 em cada quarto, não será esse o fenómeno que faz com que os preços das casas e sobretudo das rendas tenham subido de uma forma inacreditável nas grandes cidades? Pois, a mim parece-me que é este, e não é tanto os brasileiros que vêm comprar casas de 6 milhões, porque se não vêm comprar casas de 6 milhões para alugar aos indostânicos,
vêm comprar a casa a 6 milhões para usufruírem, porque têm muito dinheiro, também não sabemos como é que o ganharam, mas têm muito dinheiro e para eles 6 milhões de euros é como se calhar para nós 600, é a mesma coisa. Portanto, deixa cá comprar uma casa por 600 euros, não é mau negócio, para eles é a mesma coisa. 6 milhões, olha, pode ser, toma lá. Olha, e já agora tens outra igual, eu compro a segunda. E, portanto, é isso que faz aumentar o preço do imobiliário, porque as pessoas que tinham casas que valiam 150 mil euros aqui há 6, 7 anos, hoje em dia pedem mais de meio milhão por elas e vendem-nas. Porque também, se não as vendessem, eles baixavam o preço. O problema é que eles vendem-nas e vêem-nas ao lado deles, as outras ao lado, as vizinhas, serem vendidas pelo mesmo valor. Portanto, pensam assim, diabo, esta casa para mim valia 150 mil euros. Uma casa antiga, que nos deixou o nosso pai. 150 mil euros, ninguém vai dar nada por isto, um andarzito. Mas o meu vizinho vendeu um igual ao meu, e às vezes até mais pequeno e mais antigo, o nosso até está melhor, e vendeu por 300 mil. 300 não, que afinal foi 500. 500 não, que afinal foi 600. É só esperar mais um pouco. E, portanto, como isto não tem tendência nenhuma a baixar, pelo contrário, tem tendência a subir a cada mês, e não digo ano, a cada mês que passa, os preços das casas sobem. Aliás, isso é notícia também na comunicação social, que as rendas aumentam 15% num ano, não é? Portanto, está sempre a aumentar. É óbvio que as pessoas veem os outros e mesmo que achem que o seu apartamento não vale aquilo, tem que pedir aquele valor, porque os outros também estão a pedir e os outros vendem. Então, se os outros vendem, eu também vou ter que vender por esse valor e ganho o triplo do que estava a pensar. E é por isso que os preços das casas sobem. Não é para mais nada. Não é pelos brasileiros, não é pelos americanos, não é pelos vistos gold. É pelos vistos indostânicos. Milhões de indostânicos que têm que ter onde dormir e que se sujeitam a pagar 400 euros por uma parte de um quarto. E 3 num quarto. E 4 se for uma sala grande. E mais até. E, portanto, eles sujeitam-se a esse dinheiro, os senhorios recebem-no. É por isso, e não por mais nada, que os preços das casas sobem em Lisboa. E, meus caros, o nosso Ministro das Infraestruturas, mas infra bastante abaixo, é tipo a infra-esquerda, já ninguém a vê, não é? E as infraestruturas são tão infras que também ninguém as vê, o tempo vai passando e nem 1 metro da linha de alta velocidade começou a ser construído. E a verdade é que as locomotivas já foram compradas. E diz o nosso Ministro das Infraestruturas que comboios de alta velocidade começam a chegar em 2031 e entram em circulação no ano seguinte. Bem, só se entrar em circulação nas estradas, porque não estou a ver as linhas de comboio no ano seguinte, em 2032, estarem prontas. Em 2032 talvez se esteja a começar a desaterrar a primeira parte do primeiro troço da primeira linha de alta velocidade. Ou seja, isto lá para o ano 2500, mas à tarde, a parte da tarde, depois do almoço, é que isso estará pronto. Mas, de qualquer maneira, já cá temos as locomotivas. O que quer dizer que quando realmente as nossas linhas de alta velocidade estiverem prontas, no tempo dos nossos netos, quando os nossos netos já forem assim, já entradotes, as locomotivas que aqui estão e que vão ser entregues em 2031 estão todas obsoletas. Nem sei se haverá combustível para elas. Nem sei se a eletricidade que as fará mover nessa altura se é a mesma de agora. Tantas já inventam outra e aquilo já não funciona. Portanto, é isto à portuguesa. Estão a ver? Portanto, dar o passo maior que a perna, comprar o fato quando a pessoa ainda não nasceu. Já se compra um fato de adulto. É isto Portugal e vai continuar sempre a ser. E, meus caros, terminamos este primeiro bloco de notícias de hoje com esta notícia surpreendente. 4 homens detidos por roubo e sequestro em Alcântara. Eu não sabia que havia 4 criminosos só em Lisboa, porque quer ouvir falar o nosso Ministro da Administração Interna, que diz que não há crimes nenhum, não há criminosos nenhum, antigamente é que havia, hoje não. Como é que se encontraram 4 criminosos, 4 apenas numa única cidade, que é Lisboa? Como é que cabem 4 criminosos em Lisboa? Bem, isto deve ser fake news. Bem, mas uma das vítimas atirou-se ao Rio Tejo para escapar. Ora bem, meus caros, isto é um caso simples de perseguição, como eu vos disse no princípio deste vídeo. A polícia anda a perseguir as pessoas. Está bem que são criminosos, mas não pode ser. Perseguição é crime, não podem andar a perseguir as pessoas, só podem andar a perseguir outros polícias. Esse sim, isso podem perseguir, metade da polícia pode perseguir a outra metade e de preferência detê-la. Agora, se for pessoas que andem na rua que não são polícias, estão a ser perseguidos por quê? Não é?
perseguição é crime, não é? É bullying, isto é bullying. E aquele tipo que se deitou ao rio, isto também não pode ter sido para escapar à polícia, porque sabemos que escapar à polícia, ter-se ao rio, fica todo molhado. Deixá-lo ser detido, chega-se à esquadra, responde perante quem lá está e identifica-se e vem-se embora. Os polícias depois ficam lá a assinar papéis e a preencher aquilo tudo durante o resto do dia, a pessoa vem-se logo embora. Portanto, não havia nenhuma necessidade de ficar todo molhado, roupa encharcada. Não. Ele atirou-se ao rio, foi para ter os seus 15 minutos de glória. Foi para tentar apanhar a flotilha portuguesa rumo a Gaza. Só que ele era um tipo tão atrasado que se deixou apanhar não só pela polícia, mas não percebeu que a flotilha já tinha chegado ao lado de lá e até já estão todos presos e que assim continuem. Portanto, ele, enfim, era um bocadinho atrasado e por isso não foi a tempo de apanhar a flotilha. Mas foi por isso que ele se atirou ao rio. Não foi para fugir a polícia nenhuma, porque isso não vale a pena. É só chegar à esquadra, assinar um papel e vir embora. Portanto, não é por isso que ninguém se ia molhar, mas sim, realmente, para tentar apanhar a flotilha. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.